Será que vai ter gol do Ryan hoje? Só que é boa tarde, né? Tem uma galera que conheceu o Ryan bem pequenininho. Tá doida pra ver ele brilhando. Bem perto de São Januário, a uma curta caminhada de distância, está a Escola Municipal João de Camargo. E nessa quadra, onde a molecada se diverte todos os dias, já esteve um cara que ficou famoso. Vocês sabem que jogador que está na seleção brasileira que já jogou nessa quadra aqui? O Ryan, atacante que encantou a torcida do Vasco precocemente e aos 19 anos foi jogar na Inglaterra. O Ryan! Da cria da colina! E quando saiu a lista do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra a França e Croácia, estava lá o nome dele. Ryan, Bournemouth. Quando eu bati o olho, eu falei, eu conheço esse menino. A professora Rosângela conheceu o Ryan bem pequeno, aos 6 aninhos. Fez todo o seu Fundamental 1 aqui na João de Camargo. Sempre foi um aluno tranquilo, participativo, né? A família também muito presente. A escola recebe crianças da Barreira do Vasco, comunidade vizinha ao clube, onde o Ryan cresceu. O que vocês acham do Ryan? Eu acho um bom jogador, tio. Mentira? Ontem mesmo ele tava falando que ele era ruim, irmão. Quem acha que o Ryan merece ir para a Copa do Mundo? Ele tem a jogabilidade boa. Jogabilidade? Eu acho ele melhor que o Neymar. Você tem saudade do Ryan no Vasco? Sim, sim. Eu acho que o Real é uma inspiração pra gente. Fiquei muito feliz por ver ele lá. Ver que o menino que cresceu aqui na favela tá ganhando tudo e tá vencendo na vida. E bem aqui, um primo do Ryan tá seguindo os passos dele. O Miguel estuda na mesma escola e aos 7 anos já tá na base do Vasco, mas com uma grande diferença. E qual posição que você gosta de jogar? A lateral esquerda. O que você já ganhou do Ryan? Um tênis de um monte de chuteira. Além de presentes para o Miguel, Ryan deixou também um exemplo para toda a turma da escola. O Ryan com certeza vai ser um marco na vida da João de Camargo para a gente poder provar para as crianças que vale a pena. Vale a pena estudar, vale a pena caminhar no esporte. Oi, boa noite! Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi! Boa noite! Será que vai ter gol do Ryan hoje? E falando em Vasco, amanhã a gente vai mostrar aqui no Globo Esporte uma entrevista exclusiva do Renato Gaúcho com a Joana de Assis. Vamos ver um trechinho, então. Eu vou na praia, vou na rua, a torcida me deixa em paz, me abraça, beija, chora e tal. Mas calma, a gente precisa melhorar bastante ainda. Graças a Deus nós conseguimos 10 pontos. O torcedor é assim, ganhou, ele enlouquece. Mas eu estou bem com os pés no chão, a gente precisa de reforços para a gente pensar ainda maior. E o Vasco já se reapresentou, a gente vai beber água agora, mas falar que o Vasco já se reapresentou, tá? No CT Moacir Barbosa, a equipe está próxima da volta no próximo dia contra o Curitiba, no dia 1º, só lá no dia 1º. Falta um tempo aí esse jogo no Couto Pereira pelo Brasileirão. O período sem esses jogos vai ser importante para o Renato Gaúcho fazer treinos específicos com o time. Faz o que estava fazendo, gente. É isso. Tava dando Continua certo. o trabalho, Renato. Continua o seu trabalho segue certinho. desse jeito. Tá dando bom pra gente. Não é? Quantas folgas que ele deu, Dias? Está encaminhada a venda da SAF de futebol do Vasco da Gama para o grupo do empresário e investidor Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Informação dada primeiro pelos companheiros do GE, e algumas complementações aqui também com a nossa turma da ESPN, especialmente Rafael Marques, conhece bem ali os labirintos de São Januário. Venda encaminhada, há cerca de uma semana esse negócio avançou bastante, 2 bilhões de reais por 90% da SAF. Ainda demora um pouquinho mais para finalizar o acordo, porque se trata de um negócio muito volumoso em termos de detalhes, enfim, contratos a assinar e tudo mais, mas deve sair essa venda de fato, 90% da SAF do Vasco por 2 bilhões de reais. O presidente Pedrinho, figura de maior autoridade no Vasco nesse momento, não vai se pronunciar, espera tudo ser concretizado para aí sim vir a público falar sobre isso. Tem a questão do fair play financeiro, já estão em discussões sobre isso, porque o Marcos Lamáquia é
enteado da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Então, pessoas próximas não podem, de acordo com o fair play da CBF, ter grande influência em 2 clubes ali do futebol brasileiro, mas tudo está sendo conversado, analisado para sair do papel. A ideia que corre em São Januário é que no dia 1º de maio já possa ocorrer uma Assembleia Geral e aí sim ter uma votação para a venda da SAF do Vasco de 90% das ações, uma simbologia, porque 1º de maio, Dia do Trabalhador, e foi em São Januário que o presidente brasileiro Getúlio Vargas, ele teve ali, promulgou as leis de trabalho. Então, tudo aí bem conectado, com simbologia, o Vasco bem perto de vender a sua SAF, mais uma vez, tentar se recuperar aí no cenário do futebol nacional. Tá aí, André, a Leila, ela não é dona, né? O Palmeiras não é uma SAF, mas é a presidente. Todo mundo conhece a Leila. E se imagina, né, que o enteado da Leila, da Crefisa, esteja envolvido com o futebol e todo mundo esperando que lá ele faça também uma administração como a Leila faz como presidente. É para o torcedor ficar esperançoso mesmo com essa venda? Eu acho que as comparações vão ser inevitáveis e, consequentemente, também as cobranças e a opinião das pessoas, sempre levando em conta aquilo que a Leila fez no Palmeiras, embora as situações sejam bem distintas, né, em termos de modelo de gestão. A Leila, quando era patrocinadora, podia interferir na vida do Palmeiras positivamente, quase sempre, de uma forma. Quando ela passou a ser dirigente, presidente do clube, muita gente cobrou dela que continuasse agindo como patrocinadora. Na verdade, ela mudou de função. Ela mudou a forma como ela se relaciona com o Palmeiras, passou a ser completamente diferente e ela tinha outras preocupações, aliás, muito mais preocupações como dirigente do que como simples patrocinadora. Embora a importância do patrocínio durante o período em que ela colocou o dinheiro no Palmeiras seja absolutamente indiscutível e talvez até uma questão de sobrevivência para o clube ficar no patamar em que estava. Numa situação de SAF, seja quem for, independentemente das relações pessoais, é outro tipo de relação, é outro tipo de responsabilidade, é um outro ambiente para que um dirigente opere, mas as pessoas vão ter, eu acredito nisso, uma tendência a comparar as coisas por causa justamente da parte pessoal. Mas independentemente disso, o Vasco não pode cometer outro erro. O Vasco não pode errar e, evidentemente, também já existe uma análise sendo feita a respeito do valor em comparação com faturamentos aí de outros clubes, notadamente o Flamengo, que é um grande rival e hoje no mundo talvez seja um dos clubes com a melhor situação do ponto de vista orçamentário, financeiro, sempre levando em conta o modelo aqui no Brasil. No resto do mundo existem donos, outra coisa. Mas o Vasco não pode dar um passo em falso, como fez com a 777. Isso não pode acontecer. Então o processo tem que ser mais dirigente, mais caprichado, mais transparente. O Conselho Deliberativo do Vasco precisa fiscalizar de fato, não pode se deixar levar pelos números e pela ideia de um futuro maravilhoso. É só pensar no que aconteceu no caminho tão duro e no aprendizado que o momento atual que o Vasco atravessa precisa gerar. E aí tomar a decisão conforme aquilo que for melhor para o clube, evidentemente. E por ser uma empresa brasileira, uma empresa que todo mundo conhece e tem acesso aos números, pode ser que esse estudo que o Vasco precisa fazer para vender o clube seja um estudo um pouco facilitado. E aí tem 2 pontos, Gustavo Zupac. Tem o filho da Leila, então... O enteado. O enteado, é verdade. Ele é filho do Lamáquia, né, do marido da Leila. E aí tem um ponto. Todo mundo está feliz da vida, quer que ele chegue, confia nele, todo mundo aplaudindo. Então ele não vai ter aquela pressão nem aquele olhar de desconfiança. Mas ele vai ser pressionado para dar resultado, porque a Leila fez isso no Palmeiras. Eu acho que ele vai ser cobrado para dar resultado, independentemente da questão da Leila, porque são trajetórias completamente diferentes. A questão, acho que tem 2 pontos centrais aí. Tem a necessidade do Vasco, e infelizmente o único caminho, não há outro caminho, para o Vasco da Gama voltar a ser um clube da
proporção esportiva, da força esportiva que sempre foi, que não seja através do aporte milionário ou bilionário de investidores. Infelizmente, vale para o Vasco, vale para o Botafogo, vale para o Cruzeiro, para o Atlético Mineiro e para outros. O Vasco precisa disso para voltar a ser o Vasco. Então, torce, espera-se que não só o dinheiro, mas a gestão, não é só uma questão de dinheiro, né? É uma questão de gestão, que a gestão desse dinheiro e que o volume desse dinheiro sejam empregados de maneira correta e competente para o Vasco conseguir andar com as próprias pernas e e o torcedor não experimente de novo o dissabor que foi a frustradíssima SAF com a 777. Sei que são empresas bem diferentes, mas a gestão tem que ser muito bem feita para o Vasco. Olha que símbolo bonito, e é maravilhoso o símbolo do Vasco com a caravela, porque o Vasco se coloque onde está. E tem a questão do conflito de interesse, da interpretação sobre o conflito de interesse. Estava até aqui pegando o nome da entidade certinha para não falar bobagem. A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, que é o órgão que vai implementar o fair play financeiro, a Vera, a partir de 27, na temporada que vem do futebol brasileiro, mas que já a partir desse ano, 1º de janeiro, colocou em vigência o SSF, o Sistema de Sustentabilidade do Futebol, onde tem essa regra, essa cláusula que o Pedro Henrique Torre falou, sobre a questão multiclubes, que é uma nova realidade para o futebol brasileiro, onde a mesma pessoa, física ou jurídica, não pode ter um cargo de influência em 2 clubes que disputam o mesmo campeonato. O que é cargo de influência? Percentual de ações, mínimo de 10%, poder de voto, ou poder de decisão financeiro ou político, né? Então, o presidente de um clube não pode ser dono de outro. O diretor jurídico de um clube não pode ser dono de outro. Não é o caso desse, mas não se aplica só à pessoa. Aplica-se também aos familiares de 1º e 2º grau, até avô, neto e irmão, que são os familiares de 2º grau. Então, assim, é preciso existir uma interpretação, e como é uma lei nova, uma situação nova, é preciso interpretar de fato esses contratos todos, a constituição dessa empresa, para saber se o fato de o Marcos Lamacchia ser enteado da Leila gera conflito de interesse ou não, se o fato de José Roberto Lamacchia ser parente de 1º grau da Leila e parente de 1º grau do Marcos, se isso gera um conflito de interesse ou não. Porque, como eu falei, não é uma questão clara, é uma questão de interpretação de uma regulamentação nova. O que a gente já ouviu, e a apuração da ESPN, é que há um otimismo do Vasco e das pessoas envolvidas de que as coisas vão conseguir avançar, de que a interpretação vai ser positiva. Então, é preciso ver isso bem de perto do ponto de vista legal, e tem a interpretação moral. Eu acho um pouco conflitante. Assim, por exemplo, o Vasco pegou um empréstimo de 80 milhões com a Crefisa no ano passado. Sim. O dono da SAF vai assumir essa dívida. Ou seja, o Marcos Lamacchia vai pagar para a empresa do pai dele. Isso, de alguma forma, é conflitante. Será que ele vai pagar antes de outros credores, depois de outros credores? Então, acho que tem uma questão moral aí. Se o Palmeiras for vender um jogador para o Vasco, a Leila vai estar negociando com a empresa do filho do marido dela, do dinheiro dele, né? Então, assim, é uma questão nova que a gente vai se acostumar a viver isso mais vezes no futebol brasileiro, mas isso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem explicado e muito bem debatido. Existe a questão legal, e a questão legal a agência avalia. Do ponto de vista moral, eu acho um pouco conflitante, como achei conflitante a Leila ser patrocinadora e presidente do Palmeiras ao mesmo tempo, altamente conflitante, como achei conflitante a empresa da Leila Pereira emprestar dinheiro para o Vasco da Gama também. E agora tem essa questão do filho do dono da Crefisa está em vias de comprar o Vasco da Gama. Você acha conflitante, André? Eu acho que há necessidade de estabelecer claramente que não existe conflito, para convencer as pessoas. Porque é óbvio que a reação inicial é de que existe conflito. Até numa situação mais esportiva, o Gustavo entrou por um caminho mais de relações entre instituições. Se o Vasco precisar de um resultado numa rodada final de Campeonato Brasileiro, num jogo em que o Palmeiras está envolvido, qual vai ser o olhar das pessoas para isso? Né? A Leila preside o clube que joga, entre aspas, podendo determinar o futuro do clube em que o enteado dela toma decisões. E isso não é duvidar da idoneidade de ninguém, né? É claro que não. Questão moral, é claro, né? Que não. Por mais que, assim, curiosamente, a pessoa que está mais em questão não seja nem a Leila,
nem o enteado dela. Qual é o nome do... José Roberto. O José... Não, o José... Marido. José Roberto é o marido. Ah, o Marcos, desculpa. Não é nem a Leila, nem o Marcos. O problema, entre aspas, aí, que poderia gerar o conflito também, é o marido da Leila. Isso. Porque ele tem relação de primeiro grau com a exato. presidente do Palmeiras e com o provável dono da SAF do Vasco. Da SAF do Vasco. SAP é outra coisa. É uma tecla que muda o idioma. Mas eu acho que é preciso esmiuçar todas as situações e comprovar que isso não representa um conflito ético importante no nosso ambiente de futebol, que já esticou as cordas em situações mencionadas pelo Gustavo. A empresa da presidente do Palmeiras emprestou dinheiro para uma instituição que disputa com o Palmeiras o mesmo campeonato. Essa é uma situação clara de conflito, na minha opinião. E a própria ascensão da Leila, de apenas sócia do Palmeiras até presidente, depois de ser patrocinadora, também exigiu conversas a esse respeito e as coisas foram sendo resolvidas ao longo do tempo, até com questões estatutárias que eram problemáticas e deixaram de ser. Então eu acho que tudo isso precisa ser exposto aos demais clubes brasileiros e à opinião pública em geral como uma situação que possa seguir em frente, porque senão o Vasco estará também tomando uma decisão talvez equivocada. Mas, de novo, né, a gente dizer aqui que os casos precisam ser expostos não significa que haja suspeita de que existem coisas erradas e ou tramóias por trás, ou uma grande conspiração, nada disso. Só que as relações são muito próximas e muito evidentes. Qualquer pessoa olharia para isso com uma cara de, bom, mas me explique melhor como isso vai funcionar. Sim. E é isso que precisa ser feito. A Conmebol quase teve que lidar com uma questão de multiclubes agora. O Bahia caiu na primeira pré, né? Se o Bahia tivesse caído na segunda pré-Libertadores, o Bahia teria ido para a Sul-Americana. Na Sul-Americana já está o Montevidéu City Torque, 2 clubes que pertencem ao Grupo City. Sim. Não poderiam jogar, um dos 2 teria que sair. Essa é uma realidade nova no futebol sul-americano. Ela já é nova há mais tempo no futebol europeu. Sim. No futebol sul-americano ela é muito nova. Cedo ou tarde, esses conflitos vão cair na mesa das... Aconteceu no Mundial, né? Aconteceu no Mundial com o Pachuca e o Leão. Monterrey e o Leão. E o Leão foi eliminado e o Monterrey jogou o Mundial. Exatamente. É isso.